Fala galera, 2 banhos hoje é muito, né? Mas olha só, antes de vocês jantarem e para digerir bem essa ideia, eu preparei para vocês o que é uma explicação que eu deixo para os meus pacientes em relação a tipo de dieta. Por quê? A nossa equipe de nutricionistas, eles têm uma flexibilidade muito grande em manejar essas formas de dieta como se fossem ferramentas para que você possa evoluir naquilo que é o teu físico, naquilo que é a tua função. Então tem algumas coisas que vocês têm que saber sobre dietas, porque senão a dieta ela fica uma coisa tipo uma religião, tipo um dogma. Você não pode comer isso, você nunca pode comer aquilo. Então, senta aí, relaxa. Os próximos 25 minutinhos vocês vão dedicar para mim, para ensinar para vocês algumas coisas relacionadas à dieta cetogênica, à dieta low carb, que são coisas básicas, que é o importante que vocês precisam saber antes de vocês optarem por um estilo de dieta sem saber no que vocês estão se envolvendo, beleza? Todo mundo pronto aí? E aí, filha? A galera tá aí? Já chegou? Tá aqui. Então, bom. Vamos lá. Estilos de dieta. Primeiro vamos começar com baixo carboidrato, né? As dietas low carb, porque low carb é uma das coisas que as pessoas mais gostam de fazer, né? E nas dietas low carb, primeira coisa, cortar carboidrato é dieta. Se você estiver falando sobre o que aumenta a insulina ou não, saiba que não, porque como vocês podem ver aqui, quando a gente compara, por exemplo, carne vermelha com lentilha, né? A lentilha que teoricamente, né, para quem é onívoro, ela é um carboidrato, mas para quem é vegetariano, ela conta às vezes como proteína, né? A carne vermelha tem uma liberação muito maior de insulina em relação à lentilha. Então, se a sua desculpa é baixar níveis de insulina, pode ser que o low carb ele não seja exatamente aquilo que você vai encontrar, porque muito provavelmente o que você vai ter, se tiver uma dieta muito aumentada em relação à carne vermelha, você vai ter a mesma quantidade de insulina, às vezes até mais do que você tinha numa dieta bem equilibrada. O que a gente tem que saber? Pessoal, a forma que a gente se alimenta, ela vem mudando. Então a gente chama as eras das dietas. Entre 1950 e 70, a gente chamava dieta metabólica, né? Porque ela era influenciada naquilo que eram sinais metabólicos circulantes durante o período pós-prandial, antes da refeição, que determinavam o início da fome ou da frequência alimentar. De 70 a 2000, aí ficou o que a gente chama de dieta da era endócrina, né? E a era endócrina, ela já era mais programada para o que era ver sinalização intestinal, influência no apetite, alimentação. E hoje a gente está vivendo mais ou menos a era neural. O que é a era neural? É uma dieta mais voltada para o comportamento não homeostático, pessoal, ou seja, não relacionado a equilíbrio absoluto, porque o organismo ele não tem equilíbrio absoluto, ele tem um equilíbrio dinâmico, né? Orientado por recompensas, no qual os sinais são gerados pelos macronutrientes, convergem para o cérebro e podem ser problemáticos para o balanço energético, ou seja, como o teu cérebro interpreta o que você está fazendo, como você está conseguindo pensar sobre aquilo. O que é uma dieta low carb? Né? Vocês sabem me responder? Vocês sabem criticamente falar para mim? Uma dieta low carb, ela tem tanto de carboidrato. Quanto? Né? A gente fala para vocês, porque isso é uma coisa que é estudado também, né? Então, a gente tem as dietas de muito baixo carboidrato, que é mais ou menos 10% do volume energético total, ou seja, da ordem de 20 a 50 gramas por dia, de baixo carboidrato, que é mais ou menos 26% do VET, né, do volume calórico total, em carboidrato, ou menos de 130 gramas de carbo por dia. Aí carbo é um macronutriente, não é o alimento, tá bom? Carboidrato moderado, 20 a 44%, e alto carboidrato, quando a gente tem acima de 45% do volume energético em carboidrato. Então entendam, quando você fala low carb, high carb, não é quantidade calórica. Quando você fala low carb, high carb, very low carb, você está falando em proporção. O quanto da quantidade calórica daquela refeição ela é composta por carboidratos. Low carb, ele tem algumas influências naquilo que é a nossa função hormonal, e a principal delas é no nosso equilíbrio da função da suprarrenal, que faz com que a gente tenha, em razão de exercício físico, restrição calórica, estresse emocional e trabalho, um aumento de cortisol.
Esse aumento do cortisol, ele bloqueia, por exemplo, a produção de IgA. Isso aumenta o que é o nível de infecção de vias aéreas superiores. Aumenta a permeabilidade intestinal, faz com que mais coisas passem pela parede. Bloqueia o TSH, que é o hormônio que estimula a tireoide a produzir hormônios. E assim, ele bloqueia o que é a produção dos hormônios tiroidianos. E bloqueia LH-FSH. Portanto, tem uma menor produção de hormônios sexuais. Então, quando você vai fazer uma dieta de alta restrição calórica ou de restrição de carboidratos, uma das coisas que você tem que pensar é quais são os efeitos endócrinos nessa dieta. Por isso que tem muito endocrinologista hoje que trabalha como nutricionista em sala também. Não é só médico do esporte. Porque quando ele aborda um paciente onde ele vai ter que mexer no que é a alimentação, ele conversa com o nutricionista para que esse nutricionista ele faça uma alteração da dieta que tenha uma modificação da função metabólica hormonal relacionada a ela. Principalmente com esse cuidado aqui. Você pensou, você faz uma dieta de restrição calórica ou uma low carb muito intensa, você tem uma queda na sua testosterona, vocês vivem procurando o jeito de aumentar a testosterona. Aí, de repente, o seu jeito de comer está fazendo com que você bloqueie a produção. Contraproducente, né? Quando a gente faz uma dieta de low carb, você sabe que vai ter alguns comprometimentos em relação ao exercício. Então, baixos níveis de glicose na circulação, baixos níveis de glutamina, um aumento do cortisol salivar, que é o cortisol livre, um aumento do número de neutrófilos e, claro, um aumento da resposta das citocinas inflamatórias, ou seja, você fica mais inflamado, né? Que é interessante, né? Porque apesar de você ter um aumento de cortisol, esse nível de inflamação aumenta. É que, na verdade, o nível de inflamação aumenta e o nível de cortisol tende a aumentar também por conta do aumento do nível de inflamação, e não só a resposta relacionada ao que é a restrição calórica. Isso vai fazer com que você tenha, de fato, uma deterioração daquilo que são as funções que são ajustadas para que você tenha performance no exercício. Então, entendam, cada vez que você corta energia da sua dieta e cada vez que você corta carboidratos da sua dieta, você vai ter um prejuízo no seu desempenho. Ah, mas eu faço, eu sinto bem. Sentir-se bem não quer dizer que você tenha desempenho. Desempenho é quanto de peso você carrega, quanto de velocidade você coloca no seu aeróbio, quanto você consegue colocar de repetições na sua série de musculação, enfim. Tudo que quantifica a quantidade de trabalho físico realizado, né? Sentir-se bem ou realizar desempenho não são coisas que acontecem de forma tão intuitiva assim. E o que a gente percebe na influência do carboidrato na dieta em relação a, por exemplo, testosterona livre? Esse é um outro trabalho da Amy Lane, e a Amy Lane, o que ela fez? Ela estudou o que era o low carb para a produção de testosterona. E aí o que ela encontrou? Ela dosou nos pacientes que ela fazia essa restrição de carboidrato uma queda acentuada em relação aos níveis controles de pacientes que não faziam dieta low carb. Então você tem que saber, você vai fazer uma low carb? Isso é o risco que pode acontecer, tá? Claro, em situações específicas que a gente vai falar, quanto mais você sustenta low carb, mais isso acontece, né? Então o que a gente observa também é isso. Quanto tempo você faz esse estilo de dieta? Você vai fazer um dia, 2 dias, como normalmente alguns nutricionistas eles utilizam essas ferramentas no dia a dia do consultório? Isso é uma coisa. Agora, você vai fazer 6 meses de dieta low carb? Aí é uma conversa completamente diferente, né? E normalmente, quem gosta de fazer low carb, o que é a primeira coisa que o pessoal corta? Fruta. Então a gente fala, né? Quais são os efeitos paradoxais da fruta na obesidade? Porque teoricamente está dando carboidrato, será que o sujeito não tinha que engordar mais? Por que ele emagrece comendo fruta? Bom, porque a fruta ela tem mecanismos anti-obesidade, tá? Ela diminui a quantidade total de consumo calórico, porque ela traz saciedade, ela provoca uma saciedade mais prolongada, porque ela é rica em fibra, ela tem uma riqueza grande de micronutrientes, ela tem fitoquímicos não essenciais, que também vão trabalhar no seu bem-estar, ela modula o que é a ecologia a sua microbiota, das suas vísceras, né? E tem alguns mecanismos ainda que não foram descobertos. Então é difícil você falar qual é o benefício da fruta. Não tem um só.
né? Mas quando a gente fala de uma dieta equilibrada, você vai ver que todo nutricionista ele tem a tendência de colocar pelo menos uma fruta por dia. E aí? E o efeito da dieta low carb em indivíduos com sobrepeso e obesidade? Quando a gente faz um review dos trabalhos, é importante a gente falar isso, né? Boa parte dos trabalhos, eles falam sobre um possível melhora na função das pessoas. O que vocês estão vendo em azulzinho é melhora. O que vocês estão vendo em vermelhinho é a piora. Mas aí vem de você saber entender o que você está lendo, não interpretar, é entender o que você está lendo, tá? O que a gente tem aqui de resultado? Primeiro, você tem melhora em aspectos psicológicos e sociais. Só que apenas um estudo demonstrou que a low carb pode causar depressão, agressividade, distúrbios de humor e ansiedade. Só que quando a gente olha nesse apanhado de artigos, todos os estudos com dados positivos são agudos e somente um tem mais de 35 pacientes, ou seja, estudos com poucos pacientes, que você deve levar em conta, não é por isso que o artigo é ruim, mas você tem que entender o que o artigo está falando para você. Você não pode extrapolar, você tem que entender o que o pesquisador ele quis mostrar para você, tá? Isso sugere para a gente que, para alterações agudas, elas podem ser toleradas, as dietas low carb. Contudo, não é um estilo de vida isento de risco para uma qualidade de vida do paciente. Então, tudo tem limite. É possível melhorar a performance com dietas low carb? Então, na verdade, isso é bem estudado e o que a gente sabe, né? Esse é um trabalho da Louise Burke, que é uma publicadora, uma pesquisadora que eu particularmente gosto muito. Ela tem trabalhos sobre proteína com Stuart Phillips que são fabulosos. Recomendo vocês que observem os trabalhos dessa pesquisadora, tá? Então, realizar treinos com baixa disponibilidade de carboidrato pode ser uma estratégia interessante, principalmente o período inicial de preparação. Não é, por exemplo, o que você vai fazer numa situação onde você está querendo ganhar capacidade física. É um momento inicial onde você está fazendo o teu organismo melhorar, principalmente o que é endurance. Por quê? Porque quando você restringe delicadamente carboidrato, você aumenta a pressão de AMPK, porque você aumenta o estresse metabólico mitocondrial. Isso força biogênese mitocondrial. Só que no começo, se você for fazer isso no meio do programa de treinamento, isso vai ser contraproducente, porque vai diminuir sua capacidade de realizar trabalho, como a gente viu no começo. Treinar com estoques de glicogênios reduzidos pode potencializar as adaptações locais do músculo esquelético, como na biogênese mitocondrial e aumento da densidade capilar, como eu já acabei de falar para vocês. E quando o indivíduo é exposto a uma situação de exercício em baixa disponibilidade de carboidrato, que a gente chama de train low, a biogênese mitocondrial é estimulada, principalmente através da ativação de AMPK, que eu já falei para vocês, e agora vem o PGC1-alfa, que é uma via metabólica relacionada ao que é a sua capacidade de adaptação em endurance. Então isso daqui, pessoal, é endurance, é corrida, é bike, é natação, né? É essa linha. Para musculação é um pouquinho diferente. E vocês têm aqui 6 maneiras de você conseguir fazer o seu train low. Primeiro, uma dieta de baixo carboidrato. Segundo, você treinar depois do jejum noturno. E aí é o que eu faço por razões de agenda, né? Você pode não colocar carboidrato na sua fase de recuperação, ou seja, nas 6 horas que acontecem depois do exercício, né? Mas lembra que isso tem um custo muito grande para a síntese proteica, tem um custo muito grande para a hipertrofia, portanto. Você pode fazer um esquema que a gente chama de sleep low, que é tirar o carboidrato da última refeição do dia, a refeição noturna. Treinamentos longos sem consumo de carboidrato. Então, para quem é endurancista, para quem é triatleta, por exemplo, tirar aquele consumo de carboidrato trans-treino. E treinar 2 vezes ao dia, que também é uma forma de criar como se fosse uma dieta baixo carbo. Por quê? Porque você está brincando com aquilo que é o arrasto energético do seu corpo. Na prática, pessoal, um estudo do Jeff Volek, que é outro cara bacana, ele deu uma pisada na bola fazendo um estudo sobre cetogênica, né, pegou meio mal, mas é um ótimo pesquisador, é um cara que tem uma produção científica sensacional, né? Não é o cara que você
vai convidar para jantar junto com o Askar Jankendrup, né? Porque razões de histórias aí da ciência, do meio científico, mas ele é um cara excelente. E aí o que ele mostra? 20 homens mudaram a dieta de 48% de carboidrato para 8 por 6 semanas. Então, uso agudo. Encontrou-se queda de 34% na insulina, um aumento de T4 total de 11% e T4 livre de 13%, ou seja, ganho metabólico, mas não houveram modificações significantes em glucagon, testosterona total é livre, SHBG, que é a proteína carregadora de hormônios, IGF-1, cortisol ou captação de T3. E aproximadamente 70% de variabilidade na perda de gordura na dieta de restrição de carboidratos se deu pela variação da insulina. Então, o gráfico é esse aqui que vocês veem, né? Houve uma diminuição muito grande da perda de gordura, né, com ganho de massa muscular. Só que lembrem, houve o recrutamento de homens que estavam em obesidade e sobrepeso, né, ou seja, estavam em completo descontrole alimentar, e que, portanto, eles tinham uma tendência de perda muscular, e já vinham provavelmente com uma perda muscular por conta da resistência periférica à insulina. E o que eu falo para vocês toda vez? Eu falo para vocês, cuidado ficar olhando a balança quando vocês começam a fazer dieta, porque a balança pode não mudar ou até subir. Por que a balança pode subir o peso? Porque você está devolvendo massa muscular, não ganhando. Então, na verdade, esse estudo do Volek, ele mede o que é a devolução de massa magra diante a diminuição da resistência periférica à insulina. Se vocês forem achar que vocês vão fazer uma dieta low carb, vocês vão ganhar mais massa magra do que vocês têm, principalmente para vocês que já têm um físico trabalhado, já têm uma musculatura mais trabalhada, vocês correm um grande risco de perder grandes quantidades de massa muscular. Aqui a gente está falando de obeso e sobrepeso com alteração metabólica, ou seja, baixou a resistência à insulina, melhorou a síntese proteica, devolveu massa muscular, não ganhou. E, portanto, é essa a explicação que eu dei para vocês aqui. Quando baixa a resistência periférica à insulina, existe o aumento do transporte de insulina transendotelial, que faz com que você tenha ação da insulina no músculo e, portanto, vai fazer com que você tenha uma melhora da síntese proteica e uma melhora da sua musculatura. Logo, não é um ganho de massa muscular, é uma devolução de massa muscular que existe. As dietas cetogênicas, um baita alvo relacionado de retórica, né, e principalmente de muita confusão aí que vocês escutam diariamente, né? Agora, o que é dieta cetogênica, pessoal? Porque todo mundo acha que é bacon com ovo. Isso aqui não é dieta cetogênica, tá bom? Pode até ser, mas não é. Dieta cetogênica é isso aqui. É frango, abacate, pepino, alface, pode até ter o ovo, ter a gema do ovo, mas é muito diferente de comer, né, praticamente fast food, né, bacon com ovo. Então, atentem-se para essas diferenças, porque uma dieta cetogênica, ela é rica em vegetais, ela é rica em alimentos com baixo carboidrato, e quando você tem um aumento na quantidade de gordura, como por exemplo nessa foto aqui, é porque você tem presença de abacate e não de bacon, né? Eu sei, bacon é uma delícia, vocês adoram bacon, mas infelizmente se você comer o que você quer, você vai parecer com aquilo que você não quer, tá? Principalmente se você não controlar a qualidade. O que é a composição da dieta cetogênica? E aí a gente tem 3 definições diferentes que vocês precisam conhecer. Você tem a definição de Kosinski de 2017, que é 60% de lipídios, 30% de proteína e 6% mais ou menos de carboidrato, que dá no máximo aí 30 gramas de carboidrato por dia. 30 gramas de carboidrato por dia, para você ter uma ideia, é mais ou menos uns 130 gramas de batata doce. É mais ou menos uns 160 gramas de batata inglesa. É mais ou menos uns 150 gramas de arroz branco. Então, mesmo a dieta cetogênica, se você for ver na definição de Kosinski, ela não é zero carboidrato. Ela tem algum carboidrato. Volek, ele considera menos de 50 gramas de carboidrato por dia, já uma dieta cetogênica. E finalmente, a definição de Pauli de 2015 é 20 gramas por dia ou menos de 5% do VET, né, do volume energético total, em carboidrato. Uma proteína, e aí o Pauli é um cara que define a proteína, de 1,3 a 1,7 gramas por quilograma. Né? Se você pensar isso, quilograma de peso corporal, realmente, para um cara que faz atividade física é pouco, mas se você pensar isso em relação a
uma forma corrigida por Cunningham que você vai dar para a massa muscular, já é uma quantidade razoável de proteína entregue. A cetose. E olha só, cetose não é assim, você fez uma refeição de ovo com frango, você já entrou em cetogênese. Não é, o teu corpo se adapta a isso. Então, após dias com menor aporte de carboidrato, as reservas de glicose do corpo tornam-se insuficientes para a produção de oxalacetato, para que você tenha oxidação normal de gordura no ciclo de Krebs e para o fornecimento de glicose ao sistema nervoso central. Aí é necessário uma quantidade mínima de oxalacetato para um ótimo funcionamento do ciclo de Krebs. O sistema nervoso central ele não pode usar ácido graxo como fonte de energia. Primeiro porque ele não atravessa a barreira hematocefálica, né, que é a barreira entre o cérebro e o resto do organismo. Portanto, a glicose é normalmente o único combustível do cérebro humano. Só que depois de 3 a 4 dias de jejum ou uma dieta muito baixa em carboidrato, o sistema nervoso central ele precisa de uma fonte de energia alternativa. Isso é derivado da superprodução de acetil-CoA, que leva à produção dos chamados corpos cetônicos. Por isso, dieta cetogênica, porque é um tipo de dieta que gera corpos cetônicos. Esses sim que atravessam a barreira hematocefálica. Então, como a dieta cetogênica contribui para a perda de peso? A redução é apetecida pelo efeito de associação mais alto das proteínas, afetando o hormônio de controle de apetite. Nesse caso, pessoal, o TSH, só escuta isso uma vez, tá? E uma possível ação direta do inibidor de apetite dos corpos cetônicos. Redução da lipogênese e aumento de lipólise, maior eficiência metabólica no consumo de gorduras, porque o corpo ele não tem carboidrato, ele começa a se acostumar a quebrar gordura. E aumento do custo metabólico da gliconeogênese e o efeito térmico da proteína. Ora, como você não tem carboidrato, você tem uma proporção de proteína muito grande. A proteína, para ser metabolizada, ela custa energia de consumo. E isso faz com que também contribua para a melhora. Além de perda de peso, o que são usos terapêuticos da dieta cetogênica? Diminuição de parâmetros de risco cardiovascular, melhora de diabetes, perda de peso, melhora de pacientes com epilepsia. E aí, evidências que estão aumentando dia a dia são câncer, síndrome de ovário policístico, outras doenças neurológicas, como por exemplo depressão e acne, porque diminui muito os níveis de IGF-1 na pele. Olha só, é importante isso. Se diminui IGF-1 também, para as pessoas que treinam, você vai ter um impacto na recuperação pós-treino. E nos esportes? Existe uma possível relação entre a dieta cetogênica nos esportes? Aí, pessoal, é muito controverso porque tem que entender em que situação que esse esporte ele foi praticado, tá? Então, as dietas cetogênicas para os pacientes que são sedentários, eles tendem a melhorar um pouquinho a memória. Por quê? Porque diminui a inflamação. Eles tendem a melhorar a oxidação lipídica. Por quê? Porque gordura é a única coisa que tem para o organismo usar. Ele melhora o que é a resposta a MPK, né? Mas isso não é resposta de hipertrofia, mais uma vez, isso é resposta de endurance, né? Só que ele diminui a mTOR, ou seja, você vai ter perda de massa muscular com a cetogênica em qualquer situação. Aumenta a eficiência da insulina, porque você diminui a resistência à insulina em algumas situações, né? E queda da resposta hipertrófica aqui pelo final, né? Mas isso eu já falei para vocês. Agora, olha só. Dieta cetogênica e esportes. Você tem prós e contras. Quais são os negativos no endurance? Você aumenta muito a percepção de fadiga e você não tem conteúdo de glicogênio. Para o perda de peso, você tem perda da concentração e falta de força, porque você tem diminuição do conteúdo de glicogênio. E para os treinos de força e potência, aí eu vejo só prejuízo, porque você tem um aumento grande da percepção de fadiga e uma queda do conteúdo de glicogênio, e todo dia de manhã na live do banho eu falo para vocês, cuidado, porque o músculo não consome glicose, ele consome glicogênio, então não adianta comer antes de treinar, você tem que comer pelo menos 4 horas antes. E o que a gente tem aqui? Esse daqui, entendendo os efeitos fatores relacionados a máxima oxidação lipídica. Então, os lipídios como fonte de combustível para suprimento de energia durante o exercício submáximo
eles originam-se de ácidos graxos subcutâneos, derivados do tecido adiposo, triglicerídeo intramuscular, colesterol e gordura na dieta. Então, da onde você tira, né, a gordura que você queima no exercício, que é o que eu falo para vocês. Se você treina aeróbio, você está tirando gordura subcutânea do tronco. Se você treina musculação, você está tirando gordura visceral e alguma gordura muscular que você guarda na forma de triglicérides musculares. A regulação e utilização de ácidos graxos em uma capacidade máxima ocorre principalmente em intensidades de exercício entre 45% e 65% do consumo máximo de oxigênio. É conhecida como oxidação máxima de gordura. E a oxidação de ácidos graxos ocorre durante intensidades submáximas de exercícios, mas também é complementar à oxidação de carboidratos. O que ele está falando aqui? Ele está falando uma coisa muito importante, que é: você só consegue queimar gordura eficientemente se a intensidade do exercício também é baixa, ou seja, se é um endurance de baixa intensidade. Olha a curvinha aqui. Conforme você vai aumentando a intensidade do exercício, o consumo de gordura ele vai caindo. É o que a gente chama de conceito do crossover, tá? Outros efeitos colaterais da dieta cetogênica, por exemplo, modificação do status da tireoide nos pacientes que recebem a prescrição de dieta cetogênica. 16,6% de pacientes a cada 6 meses eles desenvolvem hipotireoidismo subclínico, a ponto de você ter que iniciar o uso de hormônio, de levotiroxina, para tratar esse hipotireoidismo e trazer o TSH, que é o hormônio que ajuda o endocrinologista a fazer o diagnóstico do hipotireoidismo, né, a níveis normais. Isso mostra o quê? Que as dietas cetogênicas elas acabam como se mimetizassem o jejum no nosso organismo. As características dos nutrientes influenciam na função tiroidiana. A diminuição dos níveis de T3 no jejum, eles são explicados em parte pela diminuição da conversão de T4, né? Como você não tem carboidrato, você não converte tanto T4 quanto você converteria. E a taxa de conversão de T4 diminui pelo menos em 50% no jejum, ou seja, se você juntar as duas coisas, teu metabolismo ele vai parar no seu pé. Aqui a gente tem um estudo falando do impacto de uma dieta cetogênica sem restrição de energia, tá? Não é uma dieta hipocalórica, é uma dieta normocalórica cetogênica, tá? Em atividades físicas. E é o que ele mostrou aqui, o Paul Urban, né? Isso é uma evidência, tem algumas, né? Uma queda na capacidade de endurance, uma queda no pico de potência e uma exaustão mais rápida. Aqui um exercício, um trabalho de uma brasileira, Raquel Duarte Moreira Alves, mostrando que quando você comia carboidratos, principalmente no almoço, e proteína no jantar, numa dieta hipocalórica, isso piorava o que era a homeostase e o equilíbrio de glicose em pacientes obesos. Ou seja, o paciente que tem sobrepeso ou obesidade, se cortar carboidrato à noite, ele tende a piorar o que é a função metabólica. E aqui, trabalho Siegel-Soffer, né? Melhores perdas de peso e modificações hormonais depois de 6 meses com dieta de carboidratos comidos principalmente à noite. Por quê? Porque o jejum noturno é um estresse metabólico, pessoal. Então, se você coloca o organismo em estresse, você vai ter um problema a lidar, que é justamente ter que mudar o metabolismo, e isso custa metabolicamente para a gente, para conseguir fazer o equilíbrio normal dele. Calma que está acabando. E a dieta cetogênica, de uma maneira aguda, ela é positiva, ou ela tende a ser positiva, né? Principalmente em indivíduos que não fazem exercício ou fazem exercício de baixa intensidade, abaixo de 65% do consumo máximo de oxigênio. Mas quando a dieta cetogênica é sustentada, ela tende a aumentar o que é a resistência periférica à insulina. E aí, em vez de você ganhar massa muscular, você começa a perder. Isso comparando 3 tipos de dieta, né? Então aqui uma dieta geral, aqui uma dieta de alta gordura e aqui no triangulinho uma dieta cetogênica, tá? E quando a gente compara a insulina no final, a dieta cetogênica é a que mais tem níveis de insulinas aumentado, né?
o que mostra que essa avaliação de baixar a insulina, baixar a resistência periférica à insulina, ela não é uma coisa que é duradoura, ela é durante um determinado momento e diante de determinadas condições. Então, quando vocês olham pessoas que treinam muito e fazem dieta cetogênica, essa pessoa ela não vai ganhar massa muscular, ela tende a perder, mas ela vai permanecer com quantidade baixa de gordura, por quê? Porque ela está criando uma situação de baixa resistência à insulina às custas de treinar muito. Agora, treinar 2 vezes por dia a vida inteira, pessoal, é uma coisa mais complicada, né? O que eu quero que vocês lembrem do que eu conversei aqui com vocês, né? Que é o que eu falo para os pacientes quando eles vêm, eu queria fazer dieta cetogênica, eu queria fazer dieta low carb, né? Primeiro, a melhor dieta possível é momentânea e não definitiva. Se a rotina do paciente muda, o ideal é que a dieta acompanhe essa mudança. Segundo, não existe um melhor estilo de dieta, existe um estilo de alimentação que o paciente prefira. Contudo, isso não quer dizer que ele terá os resultados que ele espera a partir dela. Terceiro, a melhor dieta que existe é o acompanhamento dietético, um programa que os nutricionistas fazem de avaliações semanais para uma terapia dietética, onde são avaliados as melhoras e as dificuldades, e ajustes pequenos e progressivos semanais, são feitos de forma gradual. Então ninguém passa a comer baixa caloria ou baixo carboidrato, a alta proteína do dia para a noite. Existe uma progressão, senão o teu corpo ele não dá conta de fazer essa mudança, ele entra numa situação de estresse. E formas dietéticas são ferramentas nas mãos de nutricionistas hábeis, porém, para aqueles que só têm martelo, pessoal, tudo é prego, e o paciente frequentemente pode não se acostumar com o estilo que foi proposto. E aí, o profissional ele tem que saber o restante, em vez de ele falar, não, se não for desse jeito, do meu jeito, não vai dar certo. Dá certo, só que você tem que conhecer. Prescrição dietética, pessoal, é uma prerrogativa do nutricionista, e esta pode mudar conforme este observa a evolução do seu paciente. Dieta não é religião, não é seita e muito menos segredo profissional. É a habilidade do profissional e que conta, sempre, tá? Filha, você liga a luz para mim, por favor? Eu tô tendo uma ajuda importante aqui. Qualquer uma já vai clarear. Essa tá boa. Ai! Você vira para mim o tripé? Isso, por favor. Tudo bem? Bom, pessoal, então é isso que eu tinha que falar para vocês. Por que eu tinha que falar para vocês? Porque entrou uma controvérsia, né, sobre dieta cetogênica, né, alguns posts. Teve um post legal de um sujeito, é um senhor, ele deve ter uns 60, 65, ele aparenta uns 60, 65 anos treinando, que ele faz dieta cetogênica. Pô, legal, senhor, continua, você está estimulando as pessoas da sua idade, né? Teve uma senhora que postou ela treinando no escuro, fazendo dorsal, né, falando que ela ganha músculo. Cara, você filmar, né, no escuro, treinando dorsal, né, primeiro que treinar dorsal, você não precisa ser musculoso, né, você só precisa ser um pouco mais magrinho que já mostra os músculos, né, e no escuro eu quero ver treinar, é de frente, fazendo agachamento leg press, com a luz ambiente de preferência, e mostrando a barriga. Aí a gente está conversando. E eu tenho medo pelo seguinte, porque o que vocês têm na rede é informação que não tem curadoria, tá? Eu acredito que é importante que os profissionais eles se pronunciem sobre sua forma de trabalho, para as pessoas conhecerem o que é a arte de cada profissional da saúde. Entenderem que aquilo não é uma coisa que você resolve comprando uma revista, ou pegando uma dica de amigo, ou copiando uma dieta de um conhecido. É uma coisa que você precisa de atendimento, que você precisa de atenção, que você precisa de cuidado e que você precisa principalmente de responsabilidade, uma pessoa que olhe para você. Eu gostaria muito de falar para vocês que existe um segredo para você resolver o teu problema para o resto da sua vida, que você nunca mais vai precisar se preocupar. A verdade não é essa. A verdade é que você precisa de muito esforço para você conseguir fazer as coisas quando você tem que mudar. E o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer que vocês têm que gostar de vocês,
tá? Não muda porque você está com raiva, não muda porque você não gosta de você, não muda porque você não aguenta mais, muda porque você gosta de você e você quer mudar, e você quer trazer para você uma informação diferente. Porque a tua identidade aqui da cabeça, ela já não bate mais com a identidade que o seu corpo mostra e que você quer fazer com que isso se ajuste. Essa é uma forma inteligente, sadia, saudável, que vai trazer coisas boas para você. E para de olhar para aquilo que é o outro. Vê o que você tem que fazer. E jamais se compare com quem já chegou aonde você gostaria de chegar. Isso é cruel, porque você acaba se exigindo uma coisa que é irreal. Se comparar com uma pessoa que já chegou onde você gostaria, é muito cruel. Não faça isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham aproveitado. Eu espero que vocês raciocinem mais sobre essa questão de dieta. Procure um nutricionista, peça opinião. Cara, tem um monte de nutricionista sensacional na rede. Se você segue algum, pergunta para ele, conversa com ele, fala para ele fazer um banho dele, fala para ele subir na bicicletinha e ficar perguntando, respondendo pergunta para vocês. Cara, eu vou ficar muito feliz, né? Mas vocês sabem que vocês podem contar comigo. Amanhã de manhã, 7 da manhã, a gente se vê no banho, galera. Beijo para vocês. Até.